Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de projeto interdisciplinar, né? Vocês já tiveram agora no nosso módulo 2, né? A gente está aqui entendendo, né, qual a importância de compreender diversas ciências para também ter um pensamento crítico, ético, enquanto um profissional. Na nossa aula de hoje, a gente está compreendendo sobre o mundo do trabalho, de que forma que o trabalho ele impacta nas nossas vidas. Estamos aqui agora analisando a história, né, do trabalho. Então, vamos aqui dar continuidade à nossa aula. Então, olha só, gente, uma visão... Deixa eu ver aqui, acho que foi... Não, tá certo. Vamos aqui para uma visão moderna de trabalho, né? Então, lá na Idade Média, que é aquele período do século V até o século XV, o trabalho era algo condenado. O trabalho era realizado apenas por quem era servo, pobre, camponês. E a Igreja Católica dizia que você não deveria trabalhar para ter lucro, para ter dinheiro, mas você deveria trabalhar apenas para conseguir sobreviver, tá certo? Então, a partir do século XVI, que é a Idade Moderna, esse pensamento ele vai mudar, principalmente porque a Igreja Católica, que era a única, até podemos dizer assim, religião, uma instituição religiosa na Idade Média, ela condenava o trabalho, mas isso, gente, vai começar a pegar muito mal, porque quem era burguês, quem era da burguesia, queria crescer economicamente, mas existia uma igreja dizendo que tu estava pecando, que tu poderia até quase, né, ia para o inferno. Então a galera começa a ficar muito insatisfeitos, começam a apontar também muitas corrupções dentro da Igreja Católica, né, já que a Igreja Católica ela vendia indulgências, que era aquela ideia, imagina assim, né? Tu tá lá doente, passando mal, aí tu tá perto de morrer, tu chama o padre e diz assim, olha padre, eu vou te dar aqui 10 hectares, porque eu tô perto de morrer, eu vou te dar essa terra, tu manda para Deus permitir a minha entrada no céu. Isso era indulgência. Também existia as relíquias sagradas, que eram objetos comuns vendidos como relíquias sagradas, né? Então, ela vendia um pedacinho de madeira e falava, olha galera, foi aqui que Jesus Cristo foi crucificado, compra essa madeira que tu vai conseguir se salvar, compra aqui esse pedaço de espinho que era da coroa de Cristo. Então isso, gente, começa a pegar muito mal para a Igreja Católica, ela vai entrar em descredibilidade e vão surgir também outras manifestações religiosas que eram protestantes, né? Assim ficou conhecido. Então a gente pode citar o luteranismo na Alemanha, o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo na Suíça e na França. E aí, principalmente, essa reforma protestante, ela vai vir com um discurso de valorização do trabalho e valorização da riqueza. Então, agora é a ideia de que quanto mais tu trabalha, é que tu tem chances de ir para o céu. Tá vendo, gente, como mudou a mentalidade? Na Idade Média, só trabalha quem é pobre, porque Deus já definiu. E agora, na Idade Moderna, não. A ideia é de que os pobres continuam trabalhando, mas agora as pessoas também trabalham porque elas querem crescer economicamente, né? Então, a reforma protestante contribuiu com essa ideia. Né, a gente pode citar aqui justamente o calvinismo, em que defende muito essa ideia de que quanto mais tu trabalha, mais digno tu se torna. E nesse mundo capitalista, o trabalho ele assumiu uma forma específica. Agora é o trabalho assalariado, no qual, gente, o trabalhador ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, por exemplo, eu estou vendendo a minha força de trabalho. Eu estudei, né? Então, eu desenvolvi um conhecimento, eu tenho uma formação, eu sou professora, então eu estudei, eu aprendi como passar essa informação, aprendi sobre um determinado conteúdo, estou aqui agora 1h30 com vocês e no final do mês o canal Educação irá pagar a minha aula. Então, é a forma como eu sobrevivo. Isso eu estou vendendo a minha força de trabalho, né? E a grande questão é, né? E o que foi que levou aqui na história as pessoas a terem que vender a sua força de trabalho, gente?
esse processo que tu também estuda na história, a Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra na metade do século XVIII. E aí eu coloquei uma observação aqui. O capitalismo, gente, como sistema de organização da produção material, o que é que isso significa? Tu vai trabalhar numa empresa, tu precisa ser uma pessoa que esteja ligado qual é o sistema político e econômico do teu país, né, gente? Então, e a gente aprende também a ter essa formação é aqui, no ensino médio e no curso técnico. Então, o sistema capitalista, ele é um sistema que ele organiza a produção material. Professor, o que é a produção material? É absolutamente tudo que está aqui. Então, é o microfone que eu uso, é uma produção material, é a roupa que tu está vestindo, a cadeira que tu está sentando, tem ar-condicionado, tem ventilador na tua sala, é produção material, é a comida, porque ninguém sobrevive sem comer, também é uma produção. Então, o sistema capitalista, ele é um sistema, né, de produção material. Ele se baseia na propriedade privada, então são empresas privadas, né? Ele conjuga capital e trabalho, dinheiro e trabalho, né? O capital é o conjunto dos bens e dos meios de produção. Então, quando eu digo eu sou uma capitalista, por exemplo, é porque eu tenho uma empresa, né? Então, eu sou uma capitalista, eu tenho uma escola. Então, eu tenho ali o computador, a estrutura física, as cadeiras, o ar-condicionado, o computador, o notebook, absolutamente tudo dentro dessa empresa é minha. Eu sou a capitalista. Agora, se eu sou a professora, eu já não sou mais a capitalista. Eu sou a que vende a força de trabalho. Eu sou a trabalhadora. Eu, Kelly, por exemplo, não sou dona do canal Educação. Eu sou uma pessoa que trabalho na organização. Eu vendo a minha força de trabalho. Vocês estão entendendo a diferença, gente? Então, aqui a ideia do capital são as máquinas, as ferramentas, os equipamentos, a terra, as instalações, o dinheiro, né? E é justamente isso que são valorizados e multiplicados graças à força de trabalho das pessoas, tá certo? Então, uma empresa, ela não existe se não tiver gente trabalhando lá dentro, não é verdade? Vocês estão entendendo? Então, olha aí o trabalho, né, é impactado agora completamente pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial, gente, ela foi um processo de muitas transformações econômicas, sociais, que começou na Inglaterra, na metade do século XVIII, e acabou se espalhando mais de 100 anos depois pela Europa, pela América do Norte e também pela Ásia. Foi um processo que acabou levando à substituição das ferramentas pelas máquinas, né? Ou seja, antes da Revolução Industrial, o trabalho ele era artesanal, ele era manual. Então imagina assim, a galera que está lá em Manuel Emídio, vocês têm uma empresa que faz sapato, beleza? Então, por exemplo, o Cauã, ele vai cortar o couro, vai retirar o couro do boi lá na casa do Cauã e a família dele inteira. Ele vai retirar, vai cuidar, vai dar alimento para o boi. O boi vai chegar no momento que ele vai dizer: olha aí, galera, agora já vamos ter que matar o animal, né? Porque é dessa forma que acontece. Infelizmente ainda, né? Então vai lá, retira o couro do boi. A galera inteira na casa lá do Cauã vão retirar o couro, vão cortar, vão costurar, vão transformar aquele couro em apto para virar, ideal para virar um calçado, vão colar a sola, vão colocar o cadastro, vão embalar, vão vender, vão colocar um preço. Tu é o artesão, tu faz absolutamente tudo, mas isso vai mudar com a Revolução Industrial, porque vai surgir a máquina, o trabalho vai ser muito mais rápido. Então, aquelas ferramentas manuais, o teu martelinho, a tua agulha, a tua linha, esse trabalho vai ser muito mais rápido, porque ele vai ser realizado pela máquina. Depois também vai ser substituída a energia humana pela energia mecânica. É a ideia, gente, de que cada vez mais os seres humanos em determinados segmentos vão sendo substituídos pela
máquinas, sabia? Olha, há um tempo atrás, há 6 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no Canal Educação, tinha um estúdio aqui que a gente tinha uma câmera que era uma pessoa cinegrafista. E aí a gente falava com a câmera, a pessoa movimentava a câmera lá em pé. Né? E agora, as câmeras que a gente tem aqui, elas foram modernizadas, né? E são câmeras que os nossos diretores de imagem, muitas vezes, né, conseguem movimentar ali no próprio controle, na sua mesa. Então, tá vendo? Hoje a gente também tem frigoríficos. Tem sido algo que tem se revolucionado nos frigoríficos, que todo aquele trabalho de abater o animal, de fazer o corte, a retirada dos órgãos, do sangue, fazer o corte adequado, né, do que é osso, do que é picanha, tudo isso é feito por robô. Joga lá no Google, joga no YouTube para tu ver. Né? Toda vez quando eu tenho essas aulas aqui de Revolução Industrial, eu gosto de colocar esses vídeos para a gente ter uma noção de como tem se modernizado. É indústria automobilística, gente, indústria, fábrica de carro, cada vez mais são robôs. Vocês estão ligados nisso? Cada vez mais a gente tem mais robô dentro da indústria automobilística. É uma tendência, a ideia de que se produz muito mais rápido, tá certo? E ainda gerou uma transformação do modo de produção doméstico para o fabril. Ou seja, o trabalho não é mais dentro da casa, é dentro da fábrica, no ritmo da máquina. Olha aqui, o trabalho na perspectiva marxista. O Karl Marx, gente, ele foi um filósofo, sociólogo, economista, jornalista e teórico político alemão. Ele trabalhou junto com Friedrich Engels, né, que foi o seu parceiro intelectual, e elaborou uma teoria política que embasou o que a gente chama hoje de socialismo científico. E aí, o que o Karl Marx ele fazia? Ele analisava as desigualdades e a exploração que existia ali na Revolução Industrial. Por quê? Porque o cara nasceu em 1818, no início ali do século XIX, a Inglaterra, e ele viveu na Prússia, na Alemanha. Então a Inglaterra, ali a Revolução Industrial começa por volta de 1750. Então já tinha pelo menos 70 anos, né, que a Revolução estava acontecendo dentro da Inglaterra quando ele nasceu. Então ele começa a escrever ali por volta dos 30, né, dos 20. Então, ele já havia percebido, né, todo o impacto daquela revolução industrial. E ele começa a analisar isso. E ele diz o quê? Que existe uma classe que ela é detentora dos meios de produção, que é a fábrica, todos os instrumentos lá dentro e do dinheiro. Então, é a burguesia, sobre a classe explorada, que era o proletariado, o trabalhador. Né? E foi justamente sobre esse conteúdo que ele mais escreveu. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Proletariado, o que significa? O Karl Marx entendia, gente, que a única riqueza que um trabalhador poderia possuir e multiplicar era sua prole, os seus filhos, né? Porque era uma pessoa que ela não tinha os meios de produção, ela não tinha o dinheiro para poder desenvolver aquilo ali. Então, no processo das primeiras revoluções industriais, os trabalhadores buscavam ter muitos filhos para que eles se tornassem os novos braços trabalhadores para o mercado de trabalho. Né, o termo proletariado ele surge para designar essa massa de trabalhadores que estavam prontos para venderem as suas forças de trabalho. E o proletariado é o oposto à burguesia, né, dentro de uma teoria marxista, porque ele é aquele ali que a única coisa que ele tem é o trabalho, certo? Então, por exemplo, tu trabalha dentro de uma empresa, né? E aí, enquanto tu tá lá dentro daquela empresa, imagina que tu ganha 30 mil reais por mês. E aí tu pensa que, beleza, eu tô aqui dentro da minha empresa, tô bem feliz, ganho 30 mil reais por mês. Mas, no dia que tu for demitido, acabou pra ti. Porque tu foi demitido, tu foi desligado, acabou os 30 mil reais por mês. Se tu não tiver feito se tu não tiver guardado dinheiro para começar um negócio próprio e virar um burguês, tu é um trabalhador. Professora, mas é 30 mil e continua sendo trabalhador. No dia que for demitido, acabou. Professora, mas eu recebo agora nessa empresa que eu tô
recebo uns 80 mil reais, beleza? Se for demitido, é bom tu guardar um dinheiro para ti, para tu virar, né, empreender, para tu virar o burguês, quando a gente chama, né? Porque tu vai ter os próprios meios de produção. Mas enquanto você trabalha e você vende a sua força de trabalho, você está vendendo a sua força de trabalho, você é um trabalhador. Certo? Outra teoria, gente, o que, que o Karl Marx ele também vai dizer? Né? Eu quero falar primeiro aqui da vida, da divisão social do trabalho. Olha, agora dentro da fábrica, lembra o exemplo que eu dei lá da família do Cauã? Estão lembrados, né? O que, que acontece? Agora, se antes o trabalho ele era todo manual, artesanal, feito com as próprias mãos, agora na Revolução Industrial ele não é mais. Porque agora cada trabalhador vai ser responsável por uma etapa do processo de produção. Vocês estão entendendo? Coloquem aqui para mim no nosso bate-papo, por favor. Porque olha só, agora nesse processo de revolução industrial, vai ser assim, a Renata, ela vai tirar o couro, né? A Renata lá de Porto, não é isso? Cadê o pessoal de Porto? Estão aqui? Né, eu estou vendo aqui que vocês desconectaram, né, pessoal de Porto. Então, vocês estão entendendo? Eu quero que vocês coloquem aqui no nosso bate-papo, tá certo, gente? Então, olha, lá em Manuel Emídio, a professora Maria Rosimeira, ela vai tirar o couro. Depois, o Sérgio, ele vai colocar a sola. A Mariane vai colocar o cadarço. A Kathleen, não é isso? A Kathleen, ela vai colocar um bordado lá no sapato. Ou seja, agora, gente, um único produto, ele não é feito mais por uma única pessoa, ele é feito por várias pessoas, tá certo? Então, isso vai acabar gerando um trabalho robotizado. E eu não consigo ter uma noção de quanto que vale mais o meu trabalho, porque eu não faço mais o sapato inteiro, eu coloco apenas o cadastro. Aí eu pergunto para o Francisco, e aí, Francisco, então, qual é a tua profissão? Aí o Francisco vai dizer, poxa, qual é a minha profissão? Porque eu passo o dia inteiro colocando um cadastro num sapato. Eu não sou sapateira, eu não faço o sapato inteiro. Então é um trabalho robotizado, é um trabalho cansativo e é um trabalho que tu não consegue nem ter uma noção de fato que produto é aquele que tu está produzindo, tá certo? Então, isso acabou se gerando uma das grandes críticas também da Revolução Industrial, né, gente? Sem falar, não coloquei aqui não. Sem falar que qual é a ideia aqui da Revolução, né, Industrial? Ela gera também uma vida precária dentro das fábricas. Essas pessoas trabalhavam até 18 horas por dia. Imagina, gente. Eu quero aí que as professoras presenciais ou então os alunos que já trabalham, imagina, tu passar 18 horas do teu dia dentro de uma fábrica sem parar, viu? Para vocês terem uma ideia, era sem parar. Era contado o tempo que a pessoa poderia ir ao banheiro e também o tempo que ela poderia comer. Sabe fast food, sanduíche, que a gente ama um sanduíche, né, gente? E olha só, era principalmente a comida dessa galera ali na Inglaterra, nos Estados Unidos. Por isso também que os Estados Unidos acabou se tornando uma referência em fast food, que é a comida rápida. Porque geralmente esses trabalhadores era todo mundo muito pobre, muito explorado dentro dessas fábricas. Então, gente, a galera levava o pão, que tem um carboidrato que te gera uma energia, uma carne que tem ali uma proteína e acabou. E tem uma proteína, tem uma gordura e acabou, né? Às vezes tinha um vegetal, era muito difícil, porque essa produção de legumes, vegetais e frutas era muito mais caro do que já é hoje. Então, as pessoas elas tinham uma refeição muito baixa, tanto em caloria como também em nutrientes. Certo, gente? Então, isso tudo era uma situação de extrema precariedade. Era muito comum, olha essa foto aqui, né? As crianças nas fábricas inglesas. Era muito comum que uma criança ela perdesse um dedo, um trabalhador perdesse uma mão,
um braço, porque não existia nenhuma segurança do trabalho. Hoje nós temos, inclusive, curso técnico de segurança do trabalho, mas nessa época, século XVIII, XIX, início do século XX, não existia nada disso. Esses trabalhadores também não possuíam nenhum direito trabalhista, para vocês terem uma noção. Então, hoje, por exemplo, a pessoa que trabalha de carteira assinada, ela tem o direito às férias, à licença maternidade, paternidade, descanso remunerado, ou não pode ultrapassar 40 horas na semana. Isso, gente, é uma conquista dos trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, as leis trabalhistas no Brasil é de 1943, durante o governo do Getúlio Vargas. E, gente, quase não tem nem 100 anos que nós temos direitos trabalhistas. E eu quero que vocês entendam que ninguém, não foi porque o Getúlio Vargas, ele era bonzinho, ele disse, gente, vou dar direito trabalhista. Claro que não. Isso aí, gente, é pressão da classe trabalhadora, que lutava para ter esses direitos, tá certo? Então, percebam ao longo da história, imagina tu viver lá no século XVIII, trabalhar dentro de uma fábrica, gente, uma criança de 8, 5 anos já trabalhavam dentro de uma fábrica, né? Sem nem capacidade física e intelectual para desenvolver um trabalho pesado, né? Até a própria infância não era entendida como era hoje. Como é hoje a infância, eles acreditavam muito na ideia de que é um trabalho, é só uma criança, é um adulto pequeno, ele ainda vai crescer, mas dá para ele trabalhar. Então não existia nenhuma segurança aqui para essas crianças, para essas mulheres que trabalhavam dentro dessas fábricas, né? Ainda dentro desse contexto da Revolução Industrial, nós temos aqui o Fordismo, né? A impessoalidade nas linhas de montagem que trouxe a adoção do Fordismo. Tá vendo aqui os carros? Os carros eles chegam ao Brasil no início do século XX, por volta de 1920, né? Se faziam filas enormes, a galera queria ver como que um carro era montado, ver ali pela janelinha da fábrica, era tudo muito novo. E foi uma técnica desenvolvida lá no século XIX nos Estados Unidos, que é da esteira, né? Então, tá vendo? O carro vai passando na esteira e cada trabalhador, um coloca o parafuso do pneu, o segundo coloca a porta, o terceiro coloca o vidro, o quarto coloca o motor, o quinto o teto, o sexto parafuso da porta. Ou seja, um único trabalhador, ele não faz o produto inteiro, né, gente? O produto é feito por inúmeras pessoas. Então, é o chamado a técnica das esteiras rolantes, né, que vão levando parte do produto até o funcionário ali que está fabricando. Então, isso aqui é o que a gente diz que é uma extrema especialização, né? Esses trabalhadores, eles não conseguiam se qualificar porque eles não conheciam as outras etapas da produção. Então, ele era demitido, e aqui as pessoas eram demitidas facilmente, porque não existia nenhuma legislação, e aí, quando essa pessoa ela era demitida, o que que acontecia? Ia reclamar para quem? Se não tem Ministério do Trabalho. Tá certo, gente? Olha, a professora Fátima, ela perguntou, Kelly, o que fazia uma criança de 8 anos em uma fábrica? Que tipo de fábrica? Olha, aqui no século XVIII, as principais fábricas eram de tecido, que era a indústria têxtil, que ela era a base da economia dentro da Inglaterra, né? Então, eu tenho uma fotografia que ela é muito conhecida, eu não coloquei aqui. Mas, gente, era muito comum, sabe aquelas rodas de fiar, né? Eu vou ficar devendo, mas na próxima aula eu vou colocar aqui umas imagens para você ter uma ideia. Então, era muito comum, principalmente dentro das indústrias de tecido, né? Em que o tecido, ele chega ainda como uma fibra. Então, é muito comum, tu vai trabalhando aquela fibra, né? Mergulhando ela em água, ela em tingimento, passando ela numa prensa para que aquela fibra ela fique se unindo até conseguir chegar no ponto ideal do tecido. Eu vou trazer na próxima aula, eu vou lembrar de mostrar para vocês como que era esse trabalho, como que ele era desenvolvido aí pelas crianças. Viu, gente? Nós temos inúmeros relatos de historiadores ali do século XIX que demonstrava como era comum muitas crianças que acabavam ficando com alguma deficiência no corpo, justamente porque eram as pessoas que mais apanhavam ali dentro das fábricas, né, gente?
E olha, é um horror mesmo, né, Prof. Fátima? E olha, gente, imagina, sabe por que que eram também contratadas crianças? Porque criança recebia menos do que um homem, gente. E ainda recebia, a mulher recebia menos do que o homem e a criança recebia menos que a mulher. E trabalhava também, né? Era muito comum ali as crianças, a partir de 6 anos, geralmente, eram colocadas. E olha, a gente tinha um abandono de menor, né, de crianças menores muito grande, porque era um caos, gente, viver na Inglaterra aqui no século XVIII. É interessante, né, porque agora a rainha, ela acabou de morrer, a monarquia, existe toda aquela ideia do Reino Unido, da Inglaterra, ser um país que até um determinado ponto, né, era uma potência econômica, só deixou de ser potência econômica na Primeira Guerra Mundial, né, no início do século XX. Mas, gente, era um caos viver aqui na Inglaterra. Era uma grande quantidade de pessoas saindo do meio rural, porque aquele trabalho manual, artesanal, ele não era mais valorizado. Para que eu consiga sobreviver, eu preciso ir trabalhar nas fábricas. A gente viu uma grande quantidade de crianças nascendo também e eram colocadas para trabalhar, porque era assim que a família sobrevivia, né? E os donos dessas fábricas aproveitavam justamente porque poderiam cobrar menos, poderiam pagar menos para a criança, porque na prática, com certeza, ela acabava trabalhando um pouco menos, né, gente, pela própria estrutura corporal. E eram muito comuns castigos físicos, né? A gente tem uma série de filmes aí, de hollywoodianos, que retratam um pouco a Inglaterra aqui do século XVIII. E tudo um caos, né? 18 horas dentro de uma fábrica, se alimentando muito mal, gente. Era muito comum a proliferação de doenças, porque não tinha essa noção de saneamento básico. Então, o lixo não era coletado, não existia tratamento de água, tratamento de esgoto. Era muito comum a galera, né, defecar e urinar, guardar aquilo ali depois e jogar no rio mais próximo, porque não existia tratamento de esgoto, não existia essa noção de uma fossa séptica, entendeu? Então, imagina que como era viver na Inglaterra do século XVIII. Hoje todo mundo quer fazer turismo lá, né? Mas no século XVIII o negócio era mais pesado, né, gente? Então, eu coloquei aqui uma pergunta para você refletir. O que você entende pelo mundo do trabalho, né? De que forma que a nossa aula hoje ela pode ter contribuído para tu entender o mundo que tu trabalha, o que tu vive, que o trabalho ele foi se transformando ao longo da história, né? Então, a realidade atual que a gente vive no mundo do trabalho, gente, ela vai continuar se transformando, né? A tendência que nós temos é a tecnologia, ela está dominando cada vez mais o mundo, a tecnologia está dominando o mercado de trabalho, como, por exemplo, hoje a gente fala em digital influencer, criador de conteúdo, blogueira, youtuber, né? É uma nova profissão e é normal, porque a tecnologia ela tem impactado a forma como a gente vive, então também é normal que outras profissões elas tenham surgido, né, gente? E nós sabemos como que a tecnologia ela tem impactado. Eu acho que hoje o Whindersson Nunes ele deve ser um dos maiores youtubers do mundo. Né, eu acho que ele está entre aí. Teve um tempo que ele era tipo o segundo mais popular no YouTube, né? E o YouTube é uma plataforma norte-americana. Então, tem gerado um impacto. Provavelmente todo mundo que está aqui assistindo essa aula agora tem aquela criadora de conteúdo que você gosta, tem aquela blogueira que chama a tua atenção. Não é verdade? Eu também sou assim, eu tenho as pessoas que eu gosto de seguir, de me identificar. Então, é uma profissão também. Tem gerado pessoas que são marketing, né? É o marketing das redes sociais, estudam quais são os melhores horários para postar, quais são as cores, quais são os conteúdos que as pessoas mais veem, quais são os nichos de maior sucesso. Isso, gente, é a tecnologia transformando também a forma de trabalho. Uma outra forma que a tecnologia ela gerou foi, por exemplo,
os aplicativos. Hoje a gente tem aplicativo para absolutamente tudo, né? Para entregar comida, para a gente se transportar de um local para o outro. Tem aplicativo, sem falar as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Nós temos os aplicativos de receita, aplicativo para te lembrar de tomar água, aplicativo para marcar período menstrual, aplicativo para te ajudar a fazer exercício físico. São inúmeros aplicativos e um dos que faz mais sucesso no mundo é a Uber, que chegou aqui no Brasil em 2014. E a partir do momento que ela chegou, também foi gerando uma transformação no mundo do trabalho, que ficou conhecida como a uberização do trabalho, né, gente? O próprio nome Uber, né? A uberização já faz referência a essa empresa estadunidense, que é a Uber, que já é bastante conhecida nos dias de hoje. E o crescimento da Uber, gente, tem sido considerável, né? Lembrando que em 2014 existia todo um contexto para a Uber ter se instalado e muitas pessoas elas estão cada vez mais, né, entrando dentro da Uber, porque a forma de trabalho não é nem mais acessível, né, gente? Mas as pessoas lutando pela sua sobrevivência. Hoje no Brasil a gente tem quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Nós tivemos um crescimento no trabalho informal. O trabalho informal, ele é negativo porque tu não tem nenhum direito trabalhista. Então tu não tem fundo de garantias. Garantias, se tu tiver na Uber, por exemplo, essa mulher aqui é uma foto que ela rodou o mundo inteiro, né, uma fotografia urbana de Buenos Aires sobre o governo neoliberal do Maurício Macri. E ela rodou o mundo inteiro, gente, porque tu vê uma mulher com uma bicicleta entregando comida e com uma criança ali. O que que tem de errado nessa fotografia? Inúmeras coisas. Por exemplo, ela está trabalhando e levando a criança, né? Isso, gente, era para existir uma política de creche, para que essa criança ela estivesse em um local seguro, protegido, que ela vai ser alimentada, que ela vai ser protegida do frio, que ela vai estar aprendendo, desenvolvendo suas habilidades técnicas, sociais, mas não, ela está o dia inteiro com a mãe pedalando, correndo o risco de ser atropelada, de ser morta, porque algo que também aconteceu, e eu acho que foi em 2014, eu vou lembrar dessa matéria, que eu já estou devendo duas coisas aqui para vocês, que foi um entregador de comida que foi morto, né, atropelado, enquanto ele estava entregando comida na Espanha, e isso também gerou uma comoção no mundo. Aqui no Brasil, os aplicativos foram parados por 24 horas, porque o cara estava trabalhando, morreu, foi atropelado, e a Uber diz o quê? Né, não lembro, acho que era iFood. E aí ele diz o que? Olha, eu não tenho nenhum vínculo empregatício com você. A bicicleta é sua, você é o trabalhador que compra a caixinha, né, a bolsa para colocar a comida e pronto, eu te pago. Tu entrega a comida, eu te pago. Eu não tenho nenhum vínculo contigo. E isso foi muito discutido, gente. Inclusive as regras nesses aplicativos mudaram na Espanha depois disso. Porque o cara tinha uma família e ele foi morto enquanto estava trabalhando. E simplesmente ninguém quer se responsabilizar. O Estado não quer se responsabilizar porque ele é um entregador autônomo, a empresa não quer se responsabilizar e a pessoa que pediu a comida também não. E aí é uma pessoa que perde a vida e que não tem mais como sustentar a própria família. É um impacto social muito grande, né? Então isso tem se levantado muitas discussões, já foi tema do Enem também, né, já apareceu em questões do Enem, porque esse entregador, olha, ele não é empregado do restaurante, ele não tira férias, ele não tem folga, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar. Então, ele está dentro de um contexto que ele acaba sendo também um trabalhador ali explorado, entende? Mas ele vai trabalhar por quê? Porque ele precisa sobreviver. Então, percebam que ao longo da história, em vários momentos da história, nós temos ali um tipo de trabalho que ele acaba explorando a classe trabalhadora, certo?
Então, e aí geralmente as pessoas que trabalham através destes aplicativos, gente, elas acabam se submetendo a grandes jornadas de trabalho para conseguir sobreviver, né? Muitos, eu conheço também pessoas que já trabalharam na Uber e dizem, olha, lá em 2014 era diferente, porque era uma novidade, né? E agora não. Então, também é um trabalhador que todas as despesas com o carro é do trabalhador, né? Então, se o pneu fura, se tem uma batida, tudo é responsabilidade daquela pessoa. Se aquela pessoa ela é assaltada, gente, aqui na cidade de Teresina, nós já tivemos inúmeros casos que foram noticiados de motoristas de aplicativos que são assaltados enquanto estão trabalhando. Então, acabou se tornando uma atividade que também representa um risco para esse trabalhador, né? Então é bom a gente refletir de que forma que o trabalho ele vem se transformando e impactando as nossas vidas, né? Então nesse sentido é por isso que existe uma forte crítica a esses sistemas atuais de trabalho, a um aumento do trabalho informal, porque é uma precarização, né? Então é algo que está precário, negativo, que está impactando de uma forma negativa o trabalhador e ainda não estão sendo baseados na consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, gente. A CLT ela é de 1943, é no período em que o Getúlio Vargas ele estava governando o Brasil. Lembrando que o Getúlio Vargas, né, ele trabalha ele entra, né, de 1930 até 1945. A última fase, gente, é a da ditadura do Getúlio Vargas. E aí ele foi lá e fez a CLT, né, como uma forma ali pela pressão dos trabalhadores. A CLT, gente, ela é fundamental, né? Todo trabalhador, eu quero trabalhar na CLT, porque eu vou ter meus direitos garantidos, entende? Então isso aqui é uma conquista e é um direito. Trabalho é um direito. Então a CLT é carteira de trabalho e previdência social, seguro-desemprego, FGTS. Então tu é despedido, tu tem um período ali para tu conseguir arrumar um outro emprego, né? O fundo de garantia, o 13º salário, indenização por acidente. Se eu estou trabalhando e eu sofro um acidente ou eu gero algum problema de saúde devido ao meu trabalho, eu vou ter o direito a recorrer, né, a minha indenização, salário mínimo, direito à greve, a jornada de trabalho de 8 horas por dia, não pode ultrapassar 44 horas semanais, adicional de trabalho noturno, tudo isso aqui, ó, licença maternidade, as férias, agora licença paternidade também, né? O pessoal de Prata do Piauí comentou assim no nosso chat: é por causa dessas jornadas grandes que vão até muito tarde na noite. Muitos perdem seus transportes, celular, dinheiro e até a vida, né? Verdade, Prata do Piauí. E aí, gente, eu lembrei até de um caso que ocorreu há um tempo atrás, no início do ano, que foi de um participante aí de um reality show que ele sofreu um acidente, né? Ele acabou sendo sacado de um carro, era num carro de aplicativo, né? Ele também não estava usando o cinto de segurança, esse é o grande risco, e o acidente aconteceu porque o motorista ele já estava trabalhando há mais de 30 horas, gente, de forma ininterrupta, né? Então, o cara é aquela ideia, né? Ele coloca a vida dele em risco, ele coloca a vida de outras pessoas em risco, naquela ideia de que quanto mais tu trabalha, quanto mais tu tá ali dirigindo, tu vai estar ganhando dinheiro, né? Então, é de fato, e ainda é numa insegurança, porque foi o que aconteceu, né? Ele acabou acidentando uma pessoa que ficou no hospital durante muito tempo, com algumas sequelas, né? E é também a sua vida, vai ter que responder na justiça, perdeu a forma de trabalho, então olha aí as consequências, né? E é isso, é justamente essa insegurança, né? Então,
E olha, a tecnologia, ela impactou aí nesses aplicativos, ela continua impactando nessa divisão do trabalho. E, por exemplo, a indústria automobilística brasileira, ela está intensificando cada vez mais o processo de robotização das linhas de montagem, né? Cada carro lançado nos últimos anos, gente, exigiram tecnologias mais avançadas, e a ideia da globalização mesmo, né? Então a gente tem aí um robô, beleza, essa máquina quebra, chama uma pessoa para consertar. Só isso, tá lá o ser humano dentro da cabine, movimentando essas máquinas através de um computador. A tendência é essa, né? Cada vez mais a tecnologia fazendo parte do nosso cotidiano. E, gente, por exemplo, essa aula agora, ela só é possível por causa da tecnologia, né? Essa aula, ela só é possível porque a gente precisa de além dos recursos humanos, que sou eu, que é o Maioli, nosso diretor de imagem, a professora Fátima, né? Aqui são os recursos humanos, né? São os bastidores, a coordenação, a secretaria que faz esse trabalho acontecer. Mas se a gente não tivesse a câmera, o microfone, a televisão, o computador, um satélite, uma internet, e essa aula ela não teria condições de acontecer. Então, a gente também precisa do recurso tecnológico, né? Então, é a prova, gente, de que a tecnologia ela está fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano. Olha que essa matéria que eu tirei, ela é de 2017 e o nome da matéria é Robô toma lugar do homem nas fábricas de carro. De 2010 para até 2017, a Volkswagen acrescentou 971 robôs às linhas de montagem das 3 fábricas de automóveis no ABC, Taubaté, São Paulo, São José dos Pinhais, Paraná, e na de motores em São Carlos, também em São Paulo, né? Ou seja, gente, aumentou, acrescentou, a gente está tendo cada vez mais robôs dentro das fábricas, das organizações, e é uma tendência natural, é a tecnologia fazendo parte do nosso cotidiano. Tá certo? Aqui eu ia comentar um pouco sobre a pandemia que nós estamos vivendo, que também gerou um impacto muito grande no trabalho, em que um grande número de pessoas também acabaram sendo demitidas. Tá certo? Aí nós tínhamos aqui a nossa atividade, o nosso tempo encerrou, e aí na próxima aula, quando eu iniciar a aula, eu já vou fazer respondendo aqui, relembrando a aula anterior, né? Eu sempre gosto de fazer isso. Beleza? Então, deixa eu ver aqui, o pessoal da da Baixa Grande, a Yara Teixeira, a Maria Clara, o Vitor, Micael, a Érica Rosa. Eita, gente, que todos os nomes são compostos. A Yara Teixeira, a Maria Clara, o Vitor Micael, a Érica Rosa, o Irisnaldo Júnior. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Coloca aí se vocês gostaram desse nosso primeiro encontro. Eu sei que foi muito conteúdo, mas a gente vai ver muita coisa mesmo aqui durante as nossas aulas. A próxima aula, gente. A nossa próxima aula, Francisco. O Francisco é o quê? Qual é a cidade? O nome da escola? Coloca aqui, por favor. A Roberto, o Felipe, o Silas, a Bianca, a Bruna, toda a aula, né, eu vou sempre iniciar fazendo Francisco Macedo, tá certo? É porque aqui para mim não aparece, tá bom, pessoal de Francisco Macedo? Obrigada por vocês estarem aqui também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula já é feriado, não é isso? Então, a gente vai ter aí umas 2 semanas de feriado, mas olha só, gente, eu sou a professora Kelly Campelo. Na próxima aula eu respondo um exercício com vocês. Esse aqui é meu Instagram, caso você queira lá falar comigo, né, tirar alguma dúvida, pedir alguma atividade, algum slide. Eu tô aqui super disponível para que a gente possa interagir, tá bom? O assunto da nossa próxima aula é comunidade. Olha aí, a integração entre o indivíduo e a sociedade.
E eu vou iniciar esse conteúdo respondendo as questões sobre trabalho, beleza? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente vai se falando aí. Então, ótimos feriados, né? E a gente se encontra na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.